amigo, amiga. Hoje nós vamos continuar com o episódio 5, que é um episódio muito importante. Bom, nós vimos no episódio passado que Deus quer que todos sejam salvos, e isso está aí na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 4. E hoje nós vamos ver o processo dessa salvação, como que isso funciona de fato na nossa vida. Bom, precisamos entender um pouco mais a respeito do conflito. Nós falamos que o conflito se iniciou no céu e um anjo chamado Lúcifer se transformou em Satanás. E ele foi expulso para a terra. E este conflito atingiu nossos primeiros pais, Adão e Eva. E isso não é uma história da carochinha. Então nós vimos que nossos primeiros pais pecaram e a nossa natureza se tornou caída. Isso significa que nós temos uma maior propensão ao pecado, mas não necessariamente precisamos escolher o pecado e nem muito menos estamos condenados. Ou seja, o pecado é uma condição e não um estado. Isso nós vamos ver ao longo do estudo. Então, o que aconteceu? Deus, em sua imensa misericórdia, juntamente com seu Filho Jesus e o Espírito Santo, já haviam elaborado um plano de salvação, de modo que nossos primeiros pais não morreram imediatamente, eles tiveram um tempo de graça, que é esta vida. E o mesmo se estende para nós. Nós temos um tempo de graça para conseguirmos encontrar e aceitar a salvação que Jesus Cristo nos oferece. E como é essa salvação? Ela é feita através da justiça de Jesus Cristo imputada a nós. Ou seja, ele nos pagou o preço, ele nos resgatou, ele pagou o preço da morte em nosso lugar. E assim, dessa forma, ele nos cobre com a sua justiça. Ele não nos veste por cima das nossas vestes sujas. Não, é necessário que neguemos o eu e nós rejeitemos e entendemos que a nossa justiça não é suficiente para nos salvar. Assim, Jesus Cristo nos veste completamente despidos. Ele nos veste com a sua própria justiça. Por isso é necessário que neguemos o eu. E este processo de justificação e a justiça imputada nada mais é que o perdão de Deus a nós. Mas também esse processo é a justiça comunicada, o que é a transformação que a justiça de Cristo é capaz de fazer em nós. Claro, com o nosso consentimento, com a nossa aceitação, com a nossa participação. Por isso que Paulo, em certo ponto de sua vida, disse: não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Certo? Então, nós entendendo esse processo, vamos ver alguns versos bíblicos para entendermos melhor sobre este processo. Então, vamos lá. Em Jeremias, capítulo 17, verso 9, nos diz que o nosso coração é enganoso. Este é nosso primeiro tema. Coração enganoso. Vamos abrir nossas Bíblias no Antigo Testamento, em Jeremias, capítulo 17, verso 9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, segundo a Bíblia, nosso coração é enganoso. Com a experiência de vida, nós podemos confirmar isso. Vamos para o segundo tema para entendermos que todos pecaram. Não existe alguém que não pecou. Vamos abrir nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 5, versos 17 a 25, para entendermos como a nossa natureza se tornou caída. Portanto, a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo espírito, já não estáis subjugados pela lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatrias, feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais vos advirto, como já vos prevenis antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos.
Se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Não nos tornemos arrogantes, provocando-nos uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Então, nesses versos, nós entendemos que a nossa natureza é pecaminosa, mas nós temos oportunidade de viver pelo Espírito. E como podemos enxergar o que é certo? Pela lei moral de Deus, que está em Êxodo 20, os 10 mandamentos. Esta é a lei moral de Deus que nos serve como espelho para que enxerguemos os nossos próprios pecados. Sendo que Jesus Cristo, a justiça de Cristo, é o remédio, o sabonete para nos limpar dos nossos pecados. Essa é uma alegoria muito simples, mas muito eficaz para entendermos a Bíblia. Então, a Bíblia diz que os que são atacados são os que guardam os mandamentos de Deus. E também, de fato, podemos concluir que a lei de Deus é um motivo de ataque também. Se estudarmos os 10 mandamentos de Deus, a nossa lei de Deus na Bíblia, veremos que ela foi atacada e foi modificada nessa terra. Porque ela é composta de 10 mandamentos, não de 9, nem de 8, nem de 7. E esses 10 mandamentos foram alterados. Mas em um ambiente onde a lei pura, santa de Deus, não atacada e não alterada, como está escrito no livro de Daniel, neste ambiente, Satanás tem a sua estratégia. Ele vai atacar o quê? A capacidade de Deus, da justiça de Deus, de transformar o ser humano. É isso que ele vai pôr em xeque. Se ele não consegue anular a lei de Deus, ele vai perseguir os que as guardam. Ou então vai atacar, vai anular, tentar anular o poder de Deus, a justiça de Cristo, para transformar o homem na imagem e semelhança de Cristo. Então nós podemos ver espalhado pelo mundo afora, ou um ataque à lei de Deus, uma perseguição aos que guardam os mandamentos de Deus, e também um ataque ao poder do Espírito Santo de Deus em transformar o ser humano à semelhança ao caráter de Deus. Então vamos para o outro tema, que é o 4, onde nós vamos entender que pecado é estado e não condição. Vamos abrir em Lucas capítulo 5, verso 24. Todavia, para que vos certifiqueis de que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigindo-se ao paralítico, declarou: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua maca e vai para casa. Ou seja, o paralítico tinha algo a desempenhar no processo de salvação. É um processo conjunto entre Deus e o homem, como já nos foi dito. Nós entendemos que pecado é uma condição passageira. Não necessariamente precisamos viver em pecado, ou melhor, não devemos viver em pecado quando aceitamos a justiça de Cristo. No item 5 agora, nós vamos entender um pouco mais que natureza pecaminosa não é pecado, entendendo a história de Paulo. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos capítulo 7, versos 19 e 20. Pois o que pratico não é o bem que almejo, mas o mal que não quero realizar. Este eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. Este era o primeiro estado de Paulo. Agora, seguindo na sua carreira cristã, vamos ler agora o estado de Paulo posterior a este estado de Paulo, para nós entendermos que todos nós, e este exemplo de Paulo relatado na Bíblia, nos mostra que todos nós estamos em um processo. E este processo é no tempo de Deus, não no nosso tempo. Nós não devemos julgar nos outros, mas cuidar do nosso processo. Vamos agora abrir as nossas Bíblias em Gálatas, capítulo 2, verso 20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e deste modo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E desta nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim.
Então, este foi o estado posterior de Paulo e este é o estado de todos aqueles que aceitarem a justiça de Cristo e a justificação pela fé bíblica, tal como ela é biblicamente falando. Vamos agora estudar um verso para entendermos o que o contato com a palavra de Deus, o arrependimento, a confissão e a conversão devem fazer com o ser humano. Vamos abrir em Mateus capítulo 3, verso 8. Produzi, sim, frutos que mostrem o vosso arrependimento. Produzi, sim, frutos que mostrem o vosso arrependimento. Vamos agora então para o item número 7, entender que justificado é sinônimo de perdoado e também de transformado. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, capítulo 4, verso 8. Achegai-vos a Deus, e Ele acolherá a todos vós. Pecadores, limpai as vossas mãos. E vós que tendes a mente divina pelas paixões, purificai o coração. Então, Tiago, capítulo 4, verso 8, nos mostra o que a transformação através da justiça de Cristo pode fazer, deve fazer em nossa vida. E agora vamos para o 8º e último item, para entendermos um pouco mais e confirmarmos a justiça imputada de Cristo em nossa vida, que nos salva, que nos substitui, paga o preço do nosso pecado, e também a justiça comunicada de Cristo, que nos transforma. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 18, versos de 30 a 32. Portanto, ó nação de Israel, eu mesmo vos julgarei, e cada um de vós segundo os vossos próprios caminhos. A cada um de vós segundo os vossos próprios caminhos. Palavra de Yahweh, o Senhor Deus. Vinde, pois, depressa e convertei-vos de todos vós de todas as vossas transgressões, a fim de que a malignidade não vos lance à perdição. Livrai-vos de todos os erros e maldades que praticardes contra a minha pessoa. Criai em vós um coração renovado, um espírito novo. Por que havereis de escolher a morte, ó casa de Israel? Porquanto não tenho nenhum prazer na morte de quem quer que seja, afirma Yahweh, o Senhor, Deus. Convertei-vos, pois, e vive. Este é o apelo final de Deus para todos nós, que convertamos-nos dos nossos maus caminhos, aceitemos a justiça de Cristo, que nos salva, nos purifica, nos perdoa e nos transforma. Então, que Deus abençoe a todos e até o próximo estudo.